Quando uma escritora que transforma a própria vida em livros de ficção é levada a julgamento pela suspeita passagem do próprio marido dessa para melhor, tem início um inquérito com potencial para virar a casa, que já era caótica, completamente do avesso. Esse é o plot de Anatomia de uma Queda, o elogiadíssimo vencedor da Palma de Ouro do prestigiado Festival de Cannes agora em 2024, quarto longa-metragem da Justine Triet, e que consolidou o status da guria aí como um dos grandes talentos do cinema na atualidade, entrando na corrida pelo tio Chico de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor edição. Em quase 2 horas e meia que se passam como se a gente estivesse lendo uma história de suspense, o fascinante Anatomia de uma Queda consegue juntar na mesma mesa a exposição maciça de um relacionamento íntimo e todo o processo judiciário que se desenrola a partir de uma tragédia. A Sandra Voigt é vivida pela irrepreensível Sandra Hüller, que também está em Zona de Interesse, tem card aqui para você ver depois. É uma escritora alemã de sucesso que vive nos Alpes franceses, na companhia do marido, Samuel, vivido pelo Samuel Theiss, e o filho deficiente visual, Daniel, vivido pelo Milo Machado Grenner. Só que quando o Samuel é encontrado caído na neve, debaixo de uma das janelas, mais gelado e inerte do que a própria natureza insípida do entorno, a suspeita real recai em quem? No mordomo? Não, na esposa. E é aí que começam as especulações da dona Gertrudes, a minha vizinha que quer saber de tudo. Afinal, ele deu cabo da própria existência ou teve um empurrãozinho para voar a janela abaixo? Então, o problema é que são tantos elementos, tantas pistas, tantos senões, que seria praticamente impossível a gente tirar conclusões baseadas só nesses elementos. Mesmo avaliando tudo sob todos os ângulos possíveis, fazendo perícias, e toda aquela coisa arada que a gente vê aí nos CSI da vida, os resultados não são conclusivos. E a Sandra finalmente é indiciada e levada para o banco dos réus. Ao longo desse filme a gente vai juntando, pequenos fragmentos que vão ajudando a contar essa história, a história daquela família, mas nada com que a gente consiga traçar um panorama exato de como aquela engrenagem funcionava, de como aquela coisa toda desembocou naquele crime. É muita coisinha, muito detalhezinho que vai aparecendo e a gente vai enlouquecendo. O processo de descoberta sobre quem é aquela gente, ele vai se desenrolando paralelamente ao avanço do julgamento. Ou seja, tudo que a gente sabe e aprende sobre a vida daquele casal é descortinado ali a partir das evidências que são apresentadas no tribunal. A diretora fez uso de pouquíssimas cenas de flashback que pudesse ajudar a gente aí a formar uma opinião mais consistente, mais isenta de erros, espertinha, Enfim, de qualquer forma, mesmo com essas evidências apontadas, e muitas delas nem são questionadas pela Sandra, tudo que a gente consegue deduzir é que aquele relacionamento ali era muito frio, extremamente frio e mais intrincado do que qualquer um pode imaginar. Daí o que resta para aquela promotoria, até para a gente mesmo, é sair pensando, naquele amontoado de traumas, de infelicidades e tal, qualquer migalha, de traço de caráter da Sandra que pudessem torná-la capaz de cometer aquele ato. Tá, Lud, ok, beleza, mas até agora tudo que a gente sabe é que a Sandra priorizou a carreira dela em detrimento da família, sabotou a própria felicidade, no momento em que ela se projetou dentro das próprias histórias, da própria escrita, e admitiu ali abertamente os relacionamentos bissexuais que ela tinha enquanto estava casada. Isso definitivamente não faz dela uma criminosa. Ok, sou forçado a concordar. Nesse caso, eu só posso mesmo te desejar boa sorte, na tentativa de desvendar o final dessa história sem assistir o filme. Vai lá, vê se você consegue. As tomadas em contra-plongée, que é exatamente quando a câmera é colocada abaixo do nível de quem está sendo fotografado, elas sugerem todo o poder, todo o caráter ameaçador daquela mulher ali, numa tentativa da diretora de direcionar o olhar do público nesse sentido, não com o objetivo de consolidar uma acusação, mas no sentido de não fazer com que ela fosse vista como uma vítima, capaz de atitudes extremadas, por uma questão de necessidade de libertação, seja lá o que for. Ou seja, a tese da legítima defesa cai por terra antes de levantar voo, entendeu? O filme ele foi pensado para incomodar desde a cena de abertura, que sabe contrastar muito bem a quietude de um chalé isolado de uma floresta gelada e uma música tocada centenas de decibéis acima do suportável pelo ouvido humano, naquele exato momento em que uma jornalista tenta extrair da entrevistada, a Sandra, algumas informações sobre o trabalho dela. E aí vai se criando, a partir daí, uma tensão que vai além do simples fato de ser impossível que uma delas escute a outra. Algo que sugere uma tentativa da escritora de se esconder atrás da música alta para evitar ter que se expor, ainda mais, expor histórias pessoais e tal.
É uma teoria plausível, sabe? Enfim, né? Particularmente, eu acho que filmes do gênero dramas de tribunais, eles estão fadados a cair na mesmice das situações inverossímeis, daquelas atuações impostadas de advogados, de promotores e tal, diálogos excessivamente idiotizados, aquele juridiquês todo que a gente já viu em 734 filmes. Só que aqui a menina Trier ligou a coisa toda aí no 220 volts e deixou tudo muito dinâmico, sabe? A gente descobrindo coisas em lotes, a gente descobrindo novas evidências a cada depoimento e mudando a linha de raciocínio ali que a gente jurava que era correta há uns 10 frames atrás, enfim. Isso com certeza torna o filme muito mais quente e demonstra um upgrade aí na carreira da Justine Trier, que não foi tão assertiva assim nos trabalhos anteriores dela, não. Aqui ela se apoiou num roteiro super bem escrito, né, que foi escrito a 4 mãos aí com o marido dela, com Arthur Harari, e entregou pra gente um filme denso e bastante maduro. Não tem como a gente não se, sabe, colar em outros filmes sobre tribunal, como os recentes O Mauritano, por exemplo, né, Os Sete de Chicago, pra gente citar aí algumas produções mais recentes, mas a Anatomia de uma Queda se sai super bem, sabe, na arte de contar essa história e deve sair da cerimônia agora do dia 10 de março com algum tio-chico debaixo do braço, é esperar para conferir. O filme traz um elenco extremamente competente e os destaques com certeza vão para os personagens da Sandra Hüller, né, a Sandra, e o personagem do Maio Machado Graner, né, o Daniel. O menino é bom pra caramba, com certeza teve uma preparação de atores excepcional para desenvolver esse personagem. Apesar disso, tem uma maturidade assim que eu fiquei realmente bastante impressionado e com certeza é um moleque que tem um futuro bacana aí. Vamos ficar de olho porque a gente ainda vai ver bastante coisa bacana aí desse menino. De qualquer forma, não espera sair desse filme com todas as respostas, sabe? Quando a Sandra Hüller aproveitou uma entrevista e fez algumas perguntas para a diretora, ela não respondeu, sabe? Alegando que nem ela sabia. Isso é ruim? Não, sabe? Uma das coisas que eu mais curti nesse filme foi constatar que nada é absoluto, nem mesmo quando existem assim fortes evidências disso. Tudo precisa ser avaliado sob todas as óticas possíveis, sabe? Para que a gente não chegue ao final com a sensação de que montou o quebra-cabeças tudo com as peças erradas, sabe? O painel pode não ficar tão bonito e vai ser preciso a gente começar tudo do zero. Cuidado e canja de galinha sempre fizeram bem. Ponderai. A Anatomia de uma Queda está nos cinemas e se eu fosse você, dava uma super conferida. Ah, e antes que eu me esqueça, anota aí. A gente se vê no próximo set. Corta!